Entrevista da semana. Bem, nós vamos trazer nesta entrevista da semana, hoje, o professor Aldo Schmidt. Ele é jornalista, é mestre em jornalismo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai nos falar aqui sobre os cursos que está ministrando de Media Training para os magistrados do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. Então, professor, vamos começar por este começo. Como é que um magistrado, um desembargador, uma figura como um juiz deve se comportar diante de um jornalista? É como uma pessoa comum? Não, existe obviamente uma diferença, porque ela na verdade é uma autoridade, né? Que quando o juiz, como se diz, sempre é uma pessoa fidedigna, né? Se diz muito também assim, ó, uma decisão judicial não se discute, né? Agora, nós temos aí uma nova situação a partir da Constituição de 88, né? E a partir da Lei de Acesso à Informação, também na área pública, que pressupõe uma transparência nos atos públicos, aqueles atos do interesse público, né? E o cidadão, ele quer e tem direito à informação, tá? Só que existe uma diferença entre informação e comunicação. Então, hoje não basta apenas informar, né? Então, a sociedade hoje ela é muito dialógica, né? Ela posta no Facebook, nas redes sociais, ela faz comentários, ela interage muito com as organizações, opina o tempo todo. Então, essas autoridades, são pessoas que defendem o interesse público, né? Elas não podem ficar apáticas ou escondidas atrás do anonimato. Realmente elas têm que dar uma satisfação à sociedade, até para traduzir aquelas decisões que foram dadas. Como é que o senhor acha que uma autoridade do judiciário deve tratar esta questão? Uma crise dentro de casa, como se trata? Toda crise é uma oportunidade. Tá? É uma oportunidade. Então, o público, muitas vezes, ele não quer saber muito chorar em cima do leite derramado, entendeu? Ficar, por exemplo, se lamentando o que aconteceu. Ele quer saber principalmente o seguinte: que providências eu vou fazer para que isso não aconteça mais, entendeu? Então eu tenho vários casos que ilustram bem isso, que a pessoa ele admite, né, aquela situação, aquela crise eventualmente, mas rapidamente ela já encaminha uma solução. No treinamento a gente sempre fala o seguinte: uma boa resposta para a TV, que não é o caso aqui que eu estou dando, né? São frases curtas que você dá, né, em 10 segundos. Na mídia tradicional, aqui nós temos obviamente um programa de entrevista, claro. Nós vamos ter todo o tempo para dialogar. Então, numa pergunta de crise, em 10 segundos, em 1 ou 2 segundos você ou admite ou fala da crise, nos 2, 3 você contextualiza, e nos últimos 5, mais da metade, você dá a solução. Claro. Né? Então, nós temos que... Hoje, a gente fala muito do treinamento. Para fazer uma entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui, não precisa de media training, né? O juiz, se um juiz, um desembargador for dar uma entrevista num programa que dura 15 minutos, ou 20, ou 1 hora, pode começar agora. Porque ele tem todo um tempo de argumento, de fazer as suas explicações, como nós estamos fazendo aqui. Só que na mídia tradicional, os tempos são muito exíguos, né? Mesmo no rádio, muitas vezes uma entrevista dura 1, 2 minutos. Na TV, eu fiz uma pesquisa nos principais telejornais do Brasil, que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que é feita com regularidade para saber quanto tempo que as fontes aparecem, né, falando. Nos Estados Unidos deu 11 segundos. Né? No Brasil eu medi
é de 11 a máximo 15 segundos, que é a fonte no hard news, que a gente chama, que são nos telejornais. Por isso o senhor fala da explicação em 10 segundos. Né? 10 segundos, porque você tem que ter uma explicação mais rápida. E a gente sempre fala que nesses casos de você é uma pessoa que é da TV, sabe disso, que na TV a gente não tem vírgula, né? Só tem ponto. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, são 30 segundos apenas. Nós voltamos já já com a sequência desta entrevista. Nós estamos ouvindo hoje o professor Aldo Schmidt. Ele é jornalista, é mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e nós estamos tratando dos cursos de Media Training que ele está levando aos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nós voltamos já já. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta. Nós estamos ouvindo hoje, nesta entrevista da semana, aqui pelo TJSC Rádio, o professor Aldo Schmidt. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em jornalismo, e nós estamos tratando nesta entrevista sobre os cursos de Media Training que ele está levando aos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas, o professor, com relação ao juiz, que é aquele lá do primeiro grau da comarca, e quando ele se torna um magistrado, um ministro ou um desembargador, isto faz ele mudar também de posição diante de um repórter, diante da imprensa? Eu falo sempre também para os nossos juízes aqui de Santa Catarina, onde a gente já está fazendo esse treinamento desde 2012, né? É que a maioria deles que tem participado desse nosso treinamento são juízes do interior, das comarcas do interior, né? E lá o rádio é muito forte, né? E aqueles jornais pequenos também, então tem um grande impacto, assim, mais no... É pouco televisão, né? Se bem que tem também, né? Então ali ele tem... muitas vezes são comunidades até pequenas, que o juiz é talvez muitas vezes uma autoridade super considerada, como uma autoridade dentro dos poderes, né? Realmente ele assume muitas vezes uma posição destacada, e a população vê sempre o juiz numa posição fidedigna, né? Então o que o juiz fala é credível, né? Então, agora, o que se fala lá, numa cidadezinha, vamos dizer assim, de 5 ou 10 mil habitantes, não é diferente do que você vai falar em Brasília, tá? Então, ou não deveria, né? Não deveria. Por quê? O princípio do jornalismo é o princípio da verdade, tá? E da transparência. Então, muitas vezes a gente faz algum media training, a pessoa liga para mim, Aldo, pô, eu fiz o media training com você, agora eu vou dar uma entrevista agora, o que eu faço? E a resposta que eu sempre dou é o seguinte: seja verdadeiro, abra o seu coração, entendeu? Por quê? O público percebe na forma como uma pessoa, na sua narrativa, no seu discurso, o público já percebe se a pessoa está falando, sendo sincera ou não, tá? Professor, vamos falar então das redes sociais. Nós vemos muito aí, ultimamente, e infelizmente, magistrados, juízes, desembargadores, enfim, baixando um pouco o nível, né, da conversa, aumentando o tom, né, das coisas. A rede social, ela se presta muito, infelizmente, para isso, né, ou tem se prestado. Um magistrado, um juiz, deve se utilizar de redes sociais? Deve ter o seu blog, o seu site, deve ter Twitter, deve falar no Facebook, dizer coisas? Sim. Essas redes sociais, elas têm um grande impacto não institucional,
porque a característica das redes sociais são da pessoa física. Tanto é que agora o Facebook colocou isso bem. Então, a pessoa, por exemplo, o meu exemplo, se eu falar do meu instituto, ninguém vai ler. Então a pessoa diz assim, eu fiz um curso com o professor Aldo. Então isso é bem personificado. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço e também colocar assim, nós tivemos aqui já, nós vamos fazer a 18ª turma aqui no Tribunal de Justiça, já são praticamente 200 magistrados que fizeram já esse nosso treinamento, né? E que a nossa contribuição é essa. O Media Training, deixar bem claro também, ele não resolve, ele melhora a capacidade, esse é o objetivo. Ok, muito obrigado. Muito bem, foi a entrevista da semana. Hoje nós trouxemos aqui o professor Aldo Schmidt, ele é professor, é jornalista, é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, e nós trouxemos o assunto sobre os cursos de Media Training que ele está levando aos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Foi a nossa entrevista da semana.